A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Cá estamos novamente para A Vida Continua. Ainda estamos em setembro e durante este mês de setembro se alerta para o chamado Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Portanto, é para não esquecermos, e até convinha que este mês se prolongasse por todo o ano, porque o suicídio é algo que é considerado já um problema grave de saúde pública, portanto, e que ocorre todos os dias, de 40 em 40 segundos, não é? Portanto, convém sempre relembrar este aspecto, a todos aqueles que sofrem e que se sentem sós, peçam ajuda. Há sempre alguém que lhe estende a mão, que tem os braços abertos para receber. Não guardem o sofrimento só para vós. Não guardem isso, não façam isso. Vamos falar, vamos desabafar, vamos comunicar, vamos pedir ajuda. Hoje vamos falar de outra questão, que é a consciência de si mesmo. Será que nós nos conhecemos mesmo? Nós temos a tendência para tentar conhecer os outros, ou apontar o dedo aos outros, mas será que nós nos conhecemos a nós próprios? Será que temos consciência de nós próprios? Esta reflexão tem como propósito o entendimento de alguns passos necessários para impulsionar uma mudança íntima, portanto, os quais podem ser resumidos em autodescobrimento, autoconhecimento e consciência de si mesmo. Para quê? Para a identificação e o reconhecimento do que se precisar melhorar para evoluir, quer moral, quer espiritualmente. Isso porque a tomada de consciência de si mesmo, por meio do autodescobrimento, do autoconhecimento, permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender aspectos do seu mundo interior e a percepção do mundo em que vive dentro de uma relação do eu com o ambiente em sociedade, para realizar uma avaliação crítica do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. A reflexão e a introspeção conduzem para identificar as próprias imperfeições e reconhecer o que é preciso melhorar para seguir o caminho da renovação decorrente das transformações vivenciadas pelo espírito. E ainda auxiliam em identificar e reconhecer as possibilidades, os recursos latentes e os meios que poderão ser utilizados nessa empreitada renovadora. Afinal de contas, quem vai julgar pelo que fizemos ou deixamos de fazer é a nossa própria consciência, porquanto a consciência é a essência da personalidade, pois somos responsáveis pelos atos ou pelas omissões. E perante as leis divinas seremos julgados e condenados pela nossa própria consciência. Não é Deus que nos vai julgar, somos nós próprios no tribunal da nossa consciência. É a própria consciência também que vai atrair as oportunidades de reajustes, reabilitação e regeneração da alma. A consciência de si mesmo e a percepção das coisas exteriores se relacionam com a inteligência, com a vontade, com a liberdade e a responsabilidade. Nesse aspecto, a doutrina espírita esclarece que, na infância espiritual, o espírito, não estou a falar da infância carnal, que são as nossas crianças, os nossos jovens, portanto, na forma física, não. Na nossa infância espiritual, o espírito é movido pelo instinto de sobrevivência, não tendo consciência de si, e pouca é a sua liberdade de escolha.
Estamos a falar de há muito tempo atrás, na nossa infância. Ainda estamos um pouco na nossa infância espiritual também, porque ainda temos muitas imperfeições, ainda há muitos vícios a trabalhar. Embora já tenhamos alcançado virtudes e outras coisas boas. O livre-arbítrio, a liberdade de escolha entre o mal e o bem, se desenvolvem à medida que o espírito adquire inteligência e consciência de si mesmo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que fala da inteligência e instinto, na questão, se não me engano, 71, esclarece que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem às suas necessidades. Na questão do Livro dos Espíritos, Kardec comenta: o homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Em relação ao autodescobrimento, o espírito Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ensina o seguinte, que a necessidade do autodescobrimento, numa panorâmica racional, torna-se inadiável a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se tome consciência das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de vária ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. A experiência, caros amigos, do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber, insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência no tentame, disposição para se aceitar e se vencer, capacidade para crescer de forma emocional. É imprescindível também, caros amigos e ouvintes, um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de seguramente se identificar com a realidade e a absorver. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Tudo começa na mente. E aí estão as matrizes das próximas ações. O exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui um passo decisivo para o autodescobrimento. Ou seja, repito, o exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. E cada vez interrogar-se mais a respeito de quem sou eu e quais as possibilidades que se pode utilizar para este desenvolvimento íntimo. Portanto, tudo isto significa um meio adequado para nós nos interpenetrarmos, para nós viajarmos para dentro. E sistematicamente manter-nos vigilantes contra
os hábitos prejudiciais, por exemplo, da autocompaixão, ou ter pena de nós próprios. Sou um desgraçado, sou um coitadinho. De mantermos vigilantes em relação à censura ou ao comportamento dos outros, da autopunição, da autodesvalorização, da inveja e de outros componentes do grupo das paixões dissolventes e anestesiantes. Preencher os lugares que ficarão vagos com a eliminação desses sórdidos comparsas mentais, com a presença do altruísmo, da fraternidade e do auto-amor, da autoestima, que falta muito em muita gente. Há muita baixa autoestima. Aquele que se conhece sabe de quais recursos se pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do processo existencial no qual está inserido. Essa compreensão dá-nos dignidade, enriquecendo-nos de entusiasmo a cada conquista com perspectiva da próxima vitória. Vitória sobre nós próprios, claro. O autodescobrimento enseja humildade perante a vida. Sermos mais humildes. Sem ser uma postura humilhante, não é? Porque faculta esta atitude de humildade, faculta a irradiação do amor desde o centro de nós próprios, consciente da sua realidade e da sua origem ou da nossa origem divina. Esse esforço bem direcionado, caros ouvintes, graças a este autodescobrimento, pode ser considerado um renascimento psicológico na vitoriosa reencarnação, cuja meta é desenvolver os valores que são íntimos no espírito e reparar as opções que geraram provas e expiações na passada experiência carnal. No mesmo livro que falávamos há pouco de Joana de Ângeles, ela esclarece o seguinte, que o autoconhecimento desempenha relevante papel na nossa melhoria, para a nossa superação e perfeita sintonia com a paz. Nesse desidrato são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e recursos morais, de modo a serem alcançadas as metas que se sucedem, patamar a patamar, até alcançarem um nível de libertação interior. No inevitável processo de evolução do ser, o despertar da consciência abre-nos as percepções para a realidade de nós mesmos e o consequente entendimento dos objetivos da nossa existência. Para que é que nós estamos aqui? Qual é o meu objetivo? Quando nós percebemos isso, a vida fica com outro valor, com outro sentido. E, imediatamente, a necessidade do autoconhecimento constitui-nos um desafio que deve ser vencido a esforço tenaz, porquanto nos propiciará a identificação dos recursos intelecto-morais disponíveis e dos prejuízos comportamentais que decorrem dos vícios e paixões primitivas, remanescentes dos níveis de sono e de indiferença ora ultrapassados. Agora, conhecidos os próprios limites íntimos e as ricas possibilidades diante de nós mesmos, ampliam-se os horizontes do discernimento e as opções pela libertação dos atavismos perniciosos, ensejando-nos a avançar mesmo sob a imposição de alguns sacrifícios, esforços, sair do nosso comodismo. Todo o curso da evolução, que tem muito a ver, que passa forçosamente pela tomada de consciência, tem como estrutura o autoconhecimento, que proporciona o auto-amor, que é o passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. Sob o seu pálio,
o sofrimento se descaracteriza e perde o conteúdo que nos atormenta, passando a ser um elo de alegria e de felicidade. Assim, caros amigos ouvintes, Deus nos chama à responsabilidade pelos nossos atos praticados. Pela justiça divina, nós somos educados para melhorar e evoluir, pois a nossa vida tem um sentido existencial. Deus, que é soberanamente justo e bom, é a inteligência suprema, não faz nada ao acaso. Ele, quando nos criou, a cada um de nós, Ele tinha um propósito. Ele tem um propósito para cada um de nós. Cabe a cada um, com este autodescobrimento, descobrir, passo o pleonasmo, qual é o sentido da vida. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu sofro? E se nós remontarmos às causas, e se não encontrarmos as causas nesta existência, é porque elas remontam a existências passadas, vamos ver que aquilo que nós passamos hoje, os momentos menos bons, são colheitas da nossa própria sementeira, da qual muitas vezes não nos lembramos. É sinal de que também já temos capacidade para e estofo e cabedal moral para colher. Muitas vezes estas colheitas são dissabores, são amargas, vêm em forma de sofrimento, mas Deus não dá nada superior às nossas forças. Infelizmente, muitos desistem, muitos acham que são desgraças, são problemas e não vou conseguir, desistem. Porque neste plano onde se encontra o planeta Terra, que é de provas e expiações, a dor faz parte. A felicidade é relativa, também já existe, mas a dor é uma constante, porque a dor é o aguilhão que nos impulsiona ao crescimento. Costuma-se dizer, se não vais pela dor, vais pelo amor, não é? Se tu entendeste bem, melhor. Se não entendeste, vai-te surgir a dor na vida. A dor é o aguilhão para crescermos, para nos fazer sair da zona de conforto, para nos dizer, tu estás preparado a subir um degrau na tua evolução pessoal. E a dor surge. Agora, conforme a perspectiva que nós temos da dor, nós podemos vê-la a bem, pensando o que é que eu tenho a aprender com isto, ou o que é que esta dor me quer ensinar, tentar perceber isto, mas para isso temos que fazer silêncio, temos que acalmar, não nos enervarmos, tentar perceber o que é que a dor quer com isso, porque a dor é isso que pretende, o objetivo é isso, fazer-nos pensar o que é preciso mudar em mim. Ou então, levar a coisa a mal, levar a dor como algo de desgraça, eu não merecia isto, porque é a mim, e nós, prolongando essa dor, transformamos a dor naquilo que nós conhecemos por sofrimento. A dor é obrigatória, o sofrimento é uma opção individual. Ok, fui colocado noutra terra para trabalhar. Fui colocado noutra ilha para lecionar. Tive que mudar de trabalho. Enfim, porquê? Porquê que isto me está a acontecer? É para alterar alguma coisa na minha forma de proceder. É para ver a realidade de outra forma. Tudo são convites, não são desgraças. Nós vemos que o mundo está em mudança, numa mudança cada vez mais rápida. E nós temos que ter a capacidade, primeiro, de serenar as nossas mentes, não nos deixarmos atropelar por todas estas correrias, porque isto não é o melhor conselho. É, perante a correria, ter a capacidade de serenar a nossa mente, fazer uma prece, pedir ajuda aos nossos anjos da guarda e discernimento. O que é que eu devo fazer? Pedir ajuda. Qual é a melhor opção? Qual é o melhor caminho a seguir? E então tomar uma decisão que não prejudique nem prejudique a outro. Mas ver que isto é normal. A evolução está a acelerar
Infelizmente, muitos estão a perder a boleia da evolução, porque estão a desistir, não estão a acompanhar o ritmo. E não estão porquê? Porque se deixam levar por esta correria, ficam confusos, ficam nervosos. Vamos fazer silêncios. Vamos desligar os telemóveis um bocadinho, ver menos televisão, ler um pouco mais, conversar mais. O mundo precisa de diálogo. Falarmos com os filhos, falarmos com os colegas, ouvirmos um desabafo, olharmos nos olhos e ver que, ter capacidade para ver que o outro está a sofrer, chegar ao pé dele e dar-lhe o nosso ombro para chorar, para desabafar. Isso está a precisar no mundo. Está a precisar no mundo. E vamos vendo que ao fazermos isso, vamos nos conhecendo cada vez mais e melhor e vemos que vamos chegar à conclusão que somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que já fazemos. É preciso subir. A cada degrau que nós subimos, o nosso campo de visão se amplia. Aqui embaixo, no solo, eu tenho uma perspectiva. Se eu subir um monte, tenho uma perspectiva muito mais alargada. Mas fui eu que subi o monte. E fui eu que conquistei essa visão mais alargada. E a nossa liberdade também se amplia. Mas é preciso fazer um esforço. Não nos deixarmos levar neste redemoinho de materialismo, de prazeres imediatos, de descanso, do ócio. Estamos aqui para trabalhar, meus amigos. Para estudar, para trabalhar. E vamos ver que um dia, o trabalho será mais prazeroso, o estudo também, mas nesta fase que estamos a passar, ainda não o é. Então vamos fazer este esforço. E ninguém está só. Apesar de pensar nisso, ninguém está só. Portanto, vamos pedir ajuda uns aos outros, vamos ter um dia a coragem de olharmos para o nosso íntimo e nos analisarmos sem condenações. Sem condenações. Olharmos para nós de uma forma no qual somos observadores, sem julgamentos. O que já fiz, feito está. Vamos ver o que é que eu posso fazer de melhor daqui para a frente. Quais são as minhas limitações? Quais são os meus vícios? O que é que eu tenho que melhorar em mim? Não é o que é que eu tenho que melhorar no outro. É o que nós ainda temos tendência para fazer. Não. Vamos ter desilusões. Vamos sair frustrados. Porque os outros têm o direito de serem como eles são. Logo, não interfiram com a nossa liberdade, é claro. Mas, se nos ocuparmos com o nosso autoconhecimento, já temos muito trabalho para fazer. E ao fazermos isso, apontaremos muito menos o dedo ao outro. Caros amigos ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Não se esqueçam, se estiverem a sofrer, peçam ajuda. Peçam ajuda. Foi um prazer mais uma vez estar convosco. Marcamos encontro para o próximo sábado. E não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.